tudo bem? Meu nome é Gustavo Coimbra, sou médico radiologista e gostaria de começar nossa conversa agradecendo ao pessoal da Resenha Médica pelo convite. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha especialidade com vocês, tá bom? E a aula que foi escolhida foi radiografia do tórax, o tema, noções de anatomia e principais patologias. Bem, antes de começar a aula propriamente, eu vou falar um pouco sobre a minha formação e a minha área de atuação. Eu sou piauiense da cidade de Parnaíba, no litoral aqui do nosso estado. Fiz graduação na Universidade Federal do Ceará, a UFC. No término da faculdade, fui para São Paulo fazer minha especialização em radiologia e diagnóstico por imagem. Fiz no Hospital Santa Marcelina e, quando acabou, prestei a prova de título, né, para o Colégio Brasileiro. Sou membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, CBR, com área de atuação em radiologia e diagnóstico por imagem. Tá bom? Bom, a radiologia é uma especialidade médica com acesso direto, né? Ela tem duração de 3 anos, e nesses 3 anos de residência, você vai estudar, vai ter acesso às áreas que o radiologista atua, né? No caso, você vai estudar sobre a radiografia geral e a radiografia contrastada. No caso de radiografia contrastada, você tem como exemplo a serografia, o enema opaco, o trânsito intestinal, dentre outros. A parte de ultrassonografia, né, vai estudar sobre mamografia, sobre densitometria óssea, e no segundo, terceiro ano, você vai se dedicar mais à tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética. É uma área bem interessante, porque te dá um leque de opções. Você pode tanto atuar como um radiologista geral, dando laudos de todos os métodos, como você pode se subespecializar numa área específica, como neuroradiologia, como parte de músculo esquelético, medicina interna, cabeça e pescoço. Também tem a opção de trabalhar com métodos apenas, se dedicar mais à parte de ultrassonografia. Tem gente que se dedica mais à parte de ressonância. O interessante da radiologia é que é uma área que tem bastante integração com as outras especialidades médicas. Então, você vai também estar sempre atuando na parte, por exemplo, da ginecologia obstetrícia, porque os métodos de imagem eles vão estar sempre integrados com essas áreas. E a neurologia, a ortopedia, diversas áreas de especialidade médica que você vai estar integrado. Então, é bem legal, é uma área bem diversificada e é muito gratificante. Tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. O tema vai ser noção de anatomia e principais patologias. Tá? Eu dividi a aula para ficar um pouco mais interessante em 4 tópicos. Vou falar um pouco rapidamente sobre os princípios físicos de formação da imagem, as indicações do método de custo-efetividade, vamos entrar na anatomia e sistematização da análise, e no final vamos falar da terminologia usada nos laudos e as principais patologias. Tá bom? Então, a radiografia é um método que utiliza a radiação ionizante. O exame basicamente consiste num aparelho de raio-x que tem uma ampola. Nessa ampola você vai ser convertida energia elétrica em raios-x, né, em radiação ionizante. Esse raio-x vai ser absorvido pelo objeto, que no caso é o corpo do paciente, e vai atingir o filme para a formação da imagem. Quando esse raio atinge o objeto, de acordo com a densidade das estruturas do corpo, ele vai ser absorvido de diferentes formas, né? Então, são 4 densidades que o corpo humano vai ter aí, que o ar, a gordura, a água, por partes moles e o cálcio. Tá bom? Então, aqui na formação de imagem, você vai ter um aparelho de raio-x. Na realidade, quem faz o exame em si não é o médico radiologista, é um operador, no caso é um tecnólogo em radiologia, né? Então, você vai ter um aparelho de raio-x, que vai ter um tubo de raio-x, onde, como eu falei, a energia elétrica é convertida em radiação ionizante. Vai ter o objeto, que no caso é o paciente, e quando essa radiação, esse raio-x,
penetrar no corpo do paciente, você vai ter aqui uma placa, né? E nessa placa, o filme vai ser, esses raios vão ser absorvidos, o filme ele vai ser absorvido pelo corpo e aqui vai se formar a imagem, né? De acordo com a quantidade de filme de raio que é absorvido, a imagem aqui é formada. E ela pode ser, aqui é que vai ter a diferença entre o tipo de radiografia, você vai ter a radiografia convencional e a digital. No caso dessa placa aqui, se no caso de radiografia convencional você vai ter um filme radiográfico, tá? E na radiografia digital, você pode ter duas maneiras. Você pode ter uma placa de fósforo, né? Onde esses raios vão ser absorvidos aqui e depois você vai ter um pós-processamento no scanner para digitalizar a imagem, ou então você vai ter uma placa com detectores, esses detectores automaticamente já enviam essas imagens para esses raios absorvidos para um computador para processar e fazer a imagem. Isso é uma diferença grande entre a radiografia convencional e a digital, né, a digitalizada. A principal delas seria também o tempo, né, de aquisição da imagem, é muito mais rápido, porque no caso da radiografia convencional você tem que passar por uma processadora, é um processo mais lento. A radiografia digital é um processo mais rápido. A qualidade da imagem, porque essa imagem digital ela vai ser pós-processada, então tem mais nitidez, mais contraste. No caso da radiografia convencional, o filme ali, a imagem que é adquirida é um filme único, tá certo? Evita também você expor o paciente a mais de um exame, no caso na radiografia convencional, se o paciente, caso não seja o filme não fique bom, você tem que repetir o exame, na radiografia digital não, existe o pós-processamento, você evita essa repetição e exposição do paciente à radiação. E uma outra série de vantagens, como a facilidade de armazenamento, né? Até mesmo o impacto ambiental que isso dá, porque na radiografia convencional você tem uso de químicos, que é um processo químico, e isso também é um poluente, tá bom? Então, basicamente é isso. Emissão do raio, absorção pela estrutura do corpo, vai aqui para essa placa ser depois absorvida aqui nessa placa aqui, ou no filme radiográfico, ou uma placa de fósforo, ou detector digitais e processamento para aquisição da imagem. Bom, indicações de custo-efetividade é o primeiro método normalmente de avaliação, pela facilidade de você encontrar num pronto-socorro, até mesmo num posto de saúde, é bem acessível pelo custo, ele tem um baixo custo em relação aos outros métodos de imagem, tá certo? Então, é amplamente disponível, até por esse custo baixo. E é um método de avaliação muito interessante, porque ele ajuda muito na situação de emergência, né? Então, ele é rapidamente feito, você tem ali uma imagem que vai te ajudar a prosseguir no seu tratamento, no seu diagnóstico. Então, é muito bom, se for bem utilizado, você pode tirar muita informação de uma radiografia, no caso, a radiografia de tórax é um exame muito bom e evita que você vá ter que utilizar, às vezes, desnecessariamente, outros métodos de imagem mais caros e menos disponibilidade. Bom, basicamente você tem duas incidências principais. As principais incidências no raio-x de tórax é a póstera anterior e o perfil. A póstera anterior, no caso, é essa incidência, tá certo? Essa, na realidade, é a principal incidência. A póstera anterior, você vai ter a incidência em perfil, tá bom? E existem outras incidências que são menos utilizadas. A que é mais utilizada como uma incidência extra, além do PA e do perfil, é o decúbito lateral, com raios horizontais, normalmente é o decúbito lateral esquerdo, você utiliza muito para, no caso de derrame pleural, porque como o líquido ele muda de posição quando você coloca o paciente em decúbito, se você tiver dúvida se o paciente tem um derrame pleural, você coloca em decúbito lateral, você vai ver que o líquido vai escorrer aqui e vai fazer esse nível, então você confirma que é um derrame pleural. Então é a outra incidência que é mais utilizada, mas a principal é o póstero anterior, que é o PA, e também o perfil, mas a principal ainda é o póstero anterior. Bom, como é que a gente faz a análise de um raio-x de tórax? Nós normalmente começamos a fazer a análise de fora para dentro. De fora para dentro, o que quer dizer isso?
Começando pelas partes moles do arcabouço torácico. Então, aqui eu tenho um desenho esquemático, aqui tem a radiografia em si. Então, você começa avaliando o que está ao redor dos pulmões aqui, né? Você vai as partes moles do arcabouço torácico. Aqui você tem as regiões axilares, tem um pouco da região cervical, você tem aqui a parte abdominal, tem cúpulas diafragmáticas, então aqui você está na parte abdominal, aqui é a topografia do fígado, aqui é sombra, aqui é gás na bolha gástrica, gás no estômago, tá bom? Fica aqui embaixo da cúpula diafragmática esquerda. Então, você começa a avaliação vendo essas partes moles, né, do arcabouço torácico. Talvez se você não vê nenhuma alteração. Então, a avaliação começa de fora para dentro. Então, começando por essas partes moles, se a densidade está normal, se você não tem nenhum corpo estranho, se você não tem você pode ter no subcutâneo, no caso de trauma. Então, você vai avaliar se não tem nenhuma alteração aqui na parte abdominal, se não tem aqui interposto, aqui abaixo da cúpula diafragmática direita, no caso do fígado. É uma série de alterações. Então, você começa avaliando a parte externa, né, a parte as partes moles do arcabouço torácico. Uma coisa interessante nessas partes moles é você avaliar as sombras, né, ou silhuetas mamárias. Aqui na mama feminina, você vai ter essa imagem, que são as sombras ou silhuetas mamárias. No homem, você não vai ter essa imagem, às vezes você pode ter uma imagem que simula um nódulo, como se fosse dois nódulos no mesmo nível, simétricos. Isso às vezes não é muito comum, você pode ter a sombra do mamilo no homem. Mas o mais comum é que você veja a sombra mamária aqui da mulher. Tá bom? Depois de você avaliar as partes moles, você vai avaliar as estruturas ósseas do arcabouço torácico. Então, você vai avaliar as duas clavículas, bom? Você vai avaliar os arcos costais. Esses arcos costais, aqui é a porção posterior dos arcos costais, aqui é a porção anterior dos arcos costais. Então, você avalia se não há fratura, se não tem lesões políticas. Então, você vai avaliar as estruturas ósseas, você também pode avaliar, aqui no caso, a coluna vertebral. Na incidência perfil, você pode avaliar o externo, que vai estar aqui no PA, você não vê muito bem. Então, você vai avaliar aqui as escápulas, né? Então, avaliar todas as estruturas ósseas do arcabouço torácico. Continuando a avaliação, vamos entrar agora nos pulmões. Temos dois pulmões, né? Pulmão esquerdo, você vai ter aqui a sombra cardíaca aqui do lado do pulmão esquerdo. Então, você tem os dois pulmões. Na avaliação dos pulmões, vamos começar avaliando as fissuras. As fissuras, elas separam os lobos pulmonares, né? Então, você não vai conseguir ver ela normalmente na radiografia de tórax, a não ser que exista alguma patologia pleural. Então, elas não são visíveis, tá bom? Então, no pulmão direito, você vai ter duas fissuras. Você vai ter a fissura horizontal ou pequena fissura, que vai separar o lobo superior direito do lobo médio. E você vai ter a fissura oblíqua ou grande fissura, que separa o lobo inferior direito dos lobos médios e superior. Tá bom? Então, no pulmão direito tem duas fissuras, fissura oblíqua e a fissura horizontal. No caso do pulmão esquerdo, nós vamos ter apenas uma fissura, que é a fissura oblíqua ou grande fissura. Porque no pulmão esquerdo nós só temos dois lobos, o lobo superior e o lobo inferior. Então, no pulmão esquerdo, nós temos apenas a fissura oblíqua ou grande fissura, separando os dois lobos pulmonares, superior e inferior do pulmão esquerdo. Bom, o pulmão direito e o pulmão esquerdo, como eu falei, o pulmão direito ele é dividido em três lobos. Os lobos superior, médio e inferior. O pulmão esquerdo, apenas lobos superior e inferior. E nesses lobos existem segmentos, né? Então, são os segmentos pulmonares. Esses segmentos pulmonares são divididos da seguinte maneira. No pulmão direito, nós temos, no lobo superior, existem três segmentos: o segmento apical, o segmento anterior e o segmento posterior. Aqui numa visão em PA e aqui numa visão em perfil, anterior, apical e posterior. O lobo médio do pulmão direito,
ele tem dois segmentos, o segmento medial e o segmento lateral. No perfil, a gente consegue ver apenas o segmento lateral, que fica em cima da sombra cardíaca. O lobo inferior do pulmão direito, ele tem 5 segmentos. Tem o segmento superior, que só é visível no perfil, os segmentos anterior e posterior, também visível no perfil, e os segmentos medial e lateral. Você também consegue ver o segmento lateral no perfil. Então, são 5 segmentos do lobo inferior do pulmão direito. Já no pulmão esquerdo, nós só temos dois lobos, que é o superior e o inferior, nós não temos o lobo médio. Então, o lobo superior do pulmão esquerdo, ele tem 4 segmentos. Aqui nós temos o segmento ápico posterior, aqui não tem apical e posterior, é apenas um, é o ápico posterior. Aqui o anterior. Nós temos o lingular superior e o lingular inferior, que corresponderia ao lobo médio do pulmão direito. Aqui no perfil a mesma coisa, segmento ápico posterior, segmento anterior, segmento lingular superior, segmento lingular inferior. E o lobo inferior do pulmão esquerdo, ele é semelhante ao pulmão direito. Ele é dividido em 5 segmentos. Nós temos os segmentos superior, anterior, posterior, medial e lateral. Tá bom? Então, essa é a segmentação hepática. E aí a gente vai localizar de acordo com o segmento. Se você tiver uma lesão, você pode anatomicamente localizar, fazer uma boa localização dessa lesão. Tá bom? Bom, feita a avaliação aqui dos lobos pulmonares, dos pulmões, vamos falar aqui dos recessos ou seios costofrênicos e cavidades. O que são os recessos ou seios costofrênicos? Essa angulação aqui, nós temos entre a parede torácica e a cúpula diafragmática, dos dois lados. É importante essa avaliação desses ângulos ou seios costofrênicos, porque caso você veja um apagamento, borramento aqui desse seio costofrênico, você vai pensar que você tem alguma patologia pleural. Mas como é o derrame pleural? Você pode ter um espessamento pleural também, então você tem que fazer essa avaliação desses ângulos costofrênicos. Falando em pleura, o pulmão ele é revestido pela pleura, né? São duas pleuras, a pleura parietal e a visceral. A parietal reveste a caixa torácica, a visceral reveste os pulmões, só que elas são virtuais, você não vai ver essas pleuras, elas são virtuais, elas são colabadas, então se você for ver algum conteúdo, vai ver a pleura, porque você tem alguma patologia, ou ar dentro da pleura, ou líquido, então você não vai ter a visão dessa pleura no pulmão normal. Então, recessos ou seios costofrênicos, aqui, esse ângulo aqui entre a parede torácica e as cúpulas diafragmáticas ou frênicas. Bom, vamos agora para a avaliação do coração. A gente chama de sombra ou silhueta cardíaca. Então, aqui tem um desenho esquemático, aqui o raio-x. Você tem a sombra ou silhueta do coração. O coração normalmente tem um ápice voltado para a esquerda, a não ser que você tenha um situs inverso, que você vai ter o ápice voltado para a direita, que não é comum, tá bom? Então, normalmente, o pulmão vai estar voltado com o ápice para o lado esquerdo. Isso é importante porque então, se você vê o pulmão com o ápice voltado para a direita, você tem que confirmar se esse filme está corretamente marcado. Você tem um marcador aqui dizendo que realmente esse ápice está voltado para o lado certo, tá? E no caso do coração é importante para avaliação dele o que a gente chama de índice torácico. O que é um índice torácico? O índice torácico você usa para avaliar a medida do coração, o tamanho do coração. O que é esse índice torácico? É a relação entre o maior diâmetro transverso do coração e o maior diâmetro transverso da caixa torácica a nível aqui das bases pulmonares, tá bom? Então, essa relação no adulto, ela é normal até 0,5, acima de 0,5, esse pulmão vai estar aumentado de tamanho. Aqui você vê o pulmão normal visualmente, e aqui você já vê que o pulmão está aumentado. Se você fizer essa relação entre o maior diâmetro transverso da área cardíaca e aqui da caixa torácica, com certeza vai estar acima de 0,5, e aí você confirma que tem uma cardiomegalia. Nesse caso aqui, visualmente, você consegue confirmar, porque visivelmente você vai estar. Mas às vezes, quando o aumento é discreto, é importante fazer essa medida. Então, aqui você vai ter a sombra ou silhueta do coração. Tá? Vamos agora entrar no mediastino. O mediastino ele é composto de várias estruturas, tá bom? Estruturas vasculares, como as artérias e veias pulmonares. Você vai ter
a traqueia, o esôfago, tá? O próprio coração vai estar no mediastino, tá bom? E na radiografia de tórax, você vai ver basicamente a sombra oscileta de algumas estruturas do mediastino no pulmão normal. Bom, aqui vamos dar as principais. Você vai ter aqui a sombra oscileta cardíaca do lado direito, você vai ter aqui a sombra ou a silhueta do átrio cardíaco direito. No caso aqui, você vai ter um desenho esquemático, você vai ver aqui a veia cava superior, tá bom? Vai entrar aqui no átrio direito, tá? A veia braquiocefálica direita, certo? Do lado esquerdo nós vamos ter o ventrículo esquerdo, tá? O arco médio, a nível aqui em correlação com o desenho esquemático aqui, o arco médio, o botão aórtico, aqui você tem um arco aórtico, né? Tá? Então, você vai ter o botão aórtico, artéria subclavícula esquerda. Então, basicamente, você vai ter a sombra dessas estruturas aqui na incidência de posta anterior. No perfil, você vai fazer uma avaliação também do perfil. Você vai ter aqui a traqueia, a sombra da traqueia, você vai ter o espaço retroexternal, que fica, como eu falei, você pode fazer a avaliação óssea do externo no perfil. Tem aqui o externo, então esse espaço é bem importante, fica entre o externo e o coração, é o espaço retroexternal. Vamos ter aqui a nível do arco aórtico, tá certo? Então, arco aórtico, artéria pulmonar esquerda, tá? Vamos poder fazer a avaliação também da coluna vertebral, tá bom? E da veia cava inferior, certo? Continuando nossa aula, vamos agora fazer a avaliação dos íleos pulmonares, tá bom? Íleo pulmonar direito, íleo pulmonar esquerdo, certo? Então, nos íleos pulmonares nós vamos ter artérias e veias pulmonares, vamos ter os brônquios, bronco principal direito, bronco principal esquerdo, e vamos ter os linfonodos, tá? As cadeias linfonodais, tá? Aqui é uma imagem de arteriografia pulmonar, onde você vai ver bem destacada essa vascularização pulmonar, tá bom? E vamos falar aqui da traqueia dos brônquios fontes, bem importante, né? Você vai ver aqui na radiografia em PA a imagem da traqueia. É importante que essa traqueia esteja centralizada, tá bom? Não tenha desvios para a direita e para a esquerda. E você vai ter os brônquios principais direito e esquerdo. No caso dos brônquios fontes, são os brônquios principais, existe uma diferença anatômica importante em relação ao direito, ele é mais verticalizado. Então, no caso de uma aspiração de um corpo estranho, normalmente esse corpo estranho mais comumente vai estar no pulmão direito, por essa diferença anatômica, pelo fato do bronco principal direito ser mais verticalizado, o esquerdo é mais horizontalizado. Então, tem uma tendência de que o corpo estranho vai para o pulmão direito, tá? Principalmente a nível da base, aqui, tá bom? Então, você vai ter o bronco principal direito e, no caso, como o pulmão tem 3 lobos, você vai ter os brônquios lobares, tá bom? Bronco do lobo superior, bronco do lobo médio, bronco do lobo inferior e, mais distalmente, você vai ter os brônquios segmentares, que vai para os segmentos pulmonares, como eu tinha falado antes. Os segmentos do lobo superior, os segmentos do lobo médio, os segmentos do lobo inferior. Então, cada segmento pulmonar vai ter o seu brônquio segmentar. No caso do lobo superior direito, brônquio do lobo do segmento apical, segmento posterior, segmento anterior, o lobo médio, segmento medial e lateral, o lobo inferior, segmento superior, segmento medial, segmento lateral, anterior e posterior. Tá certo? No caso do brônquio fonte esquerdo, ou brônquio principal esquerdo, você vai ter só 2 brônquios lobares. Como só tem 2 lobos, só tem um lobo superior e inferior, você vai ter o brônquio lobar superior e o brônquio lobar inferior. E a mesma coisa os brônquios segmentares. Tem o brônquio do segmento ápico posterior, anterior, dos lingulares superior e inferior. Tá bom? E do lobo inferior, a mesma coisa, os brônquios segmentares, os segmentos do lobo inferior esquerdo são semelhantes ao direito, são os segmentos superior, anterior, posterior, medial e lateral. Então, cada segmento pulmonar tem o seu brônquio segmentar, né? E cada lobo pulmonar tem o seu brônquio lobar. Então, nós temos aqui a anatomia dos brônquios
Aqui o que eu tinha falado antes, então, cada segmento pulmonar tem o seu brônquio segmentar, tá bom? Então, temos a segmentação hepática, né? Então, cada um desses segmentos, ele vai ter o seu brônquio segmentar. Bom, vamos entrar aqui, eu dividi a aula dessa maneira, falando de terminologia empregada nos laudos e ao mesmo tempo que eu falando das principais patologias. É importante você saber dessas terminologias, porque muitas vezes o médico recebe o laudo e pode não entender o que ele está lendo ali naquele laudo, né, pelos termos radiológicos. Então, vamos dar uma apanhada geral sobre os termos para facilitar a interpretação dos resultados das radiografias e, ao mesmo tempo, vamos falar das principais patologias. Bem, vamos começar falando de opacidade. Opacidade é um aumento da densidade radiográfica. Então, é o termo geral que se dá para qualquer aumento da densidade radiográfica. Chama-se opacidade. A hipertransparência é o contrário, é a diminuição da densidade radiográfica, a gente chama de hipertransparência. Falamos da cavidade. O que é a cavidade? A cavidade é um espaço que contém gás dentro de um nódulo, massa ou consolidação, que pode ou não ter um nível líquido. Então, qualquer espaço que contém gás dentro de um nódulo, massa ou consolidação, a gente chama de cavidade. Ela pode ou não conter um nível líquido. Tá bom? Consolidação do parênquima. O que é a consolidação? É um aumento da densidade radiográfica, porém sem perda significativa do volume pulmonar, tá bom? Ele tem apagamento dos vasos pulmonares e, eventualmente, temos broncogramas aéreos. O que são broncogramas aéreos? São brônquios pérvios dentro de uma área de consolidação. Veja que nós falamos aqui de opacidade também com aumento da densidade, só que no caso da consolidação é um aumento maior da densidade, é um aumento mais homogêneo, e você vai ter um apagamento dos vasos. Normalmente na opacidade você pode ter ainda conseguir visualizar os vasos pulmonares. No caso da consolidação, não. É um aumento da densidade muito homogêneo, tá? Com apagamento dos vasos, porém sem perda de volume e podendo ter esses broncogramas aéreos. Temos também a atelectasia. O que é a atelectasia? A atelectasia é o colapso ou perda de volume. A atelectasia é a perda de volume. O que é o colapso? O colapso é uma perda de volume total do pulmão, que é uma atelectasia total, a gente chama de colapso. Então, a atelectasia é uma perda de volume pulmonar. Hiperinsuflação ou hiperinflação é o contrário, um aumento do volume pulmonar, tá bom? E sombra ou silhueta é a imagem de estrutura anatômica. O que é isso? É como a gente chama as imagens aqui das estruturas anatômicas na radiografia de tórax. Então, temos a imagem de estrutura anatômica, no caso aqui, ó, sombras mamárias, silhueta cardíaca, silhuetas vasculares, é o nome dado para as estruturas anatômicas na radiografia do tórax. Tá? Além disso, nós temos o sinal da silhueta, que é uma outra coisa. O que é o sinal da silhueta? É a indefinição radiológica dos limites de duas estruturas contíguas e com densidades semelhantes que se encontram no mesmo plano. Então, se as duas estruturas estão em íntimo contato, estão no mesmo plano, certo? Você você pode perder o limite dela no caso de uma patologia. Por exemplo, se eu tenho uma patologia no lobo médio, que está em íntimo contato com a sombra cardíaca direita, então se eu tenho uma opacidade ali, ela vai perder a definição da sombra cardíaca direita. Então, se eu tenho uma perda da definição da sombra cardíaca direita por uma opacidade no lobo médio, que está ali ao lado dela, provavelmente essa opacidade vai estar no lobo médio. Se eu tenho, por exemplo, no caso da sombra cardíaca esquerda, um apagamento da sombra cardíaca esquerda com opacidade, provavelmente essa opacidade vai estar na língula. Por quê? Porque a língula vai estar em íntimo contato com a sombra cardíaca esquerda. No caso das supradiafragmáticas, se eu tenho um apagamento delas, normalmente essa opacidade vai estar no lobo inferior, porque o lobo inferior vai estar em contato com as supradiafragmáticas e não com a sombra cardíaca. Então, isso é o sinal da silhueta. Você perde a definição radiológica de duas estruturas, porque elas estão com densidade semelhante. Por causa da densidade aqui, vai ser porque no lobo médio ele vai estar, o pulmão, se tiver uma patologia, ele vai aumentar a densidade, então vai ficar com a densidade semelhante à do coração, e você perde essa definição dos limites cardíacos. Isso é o sinal da silhueta. Então, vamos começar aqui dando exemplos. Opacidade e aumento da densidade. Você vê aqui um tórax, você está vendo que tem aqui um marca-passo, você vê um coração com área cardíaca visivelmente aumentada, e você vê que o pulmão não está muito radiotransparente, né? Você vê que tem umas opacidades,
tem também um aumento da vascularização, e você vê que tem uma opacidade, uma perda da definição, um aumento da densidade radiográfica. Provavelmente esse paciente com área cardíaca aumentada, essa vascularização, provavelmente está fazendo um quadro de insuficiência cardíaca congestiva, pode estar tendo um edema pulmonar aqui, tá certo? Aqui você tem vários outros casos, várias opacidades aqui, um aumento da densidade radiográfica. Provavelmente pode ser aqui, você pode ser visto aqui numa broncoPneumonia, várias opacidades dispersas pelo pulmão, tá bom? Então você pode ter, dependendo da clínica do paciente, várias opacidades aqui também. Então a opacidade é o aumento da densidade radiográfica. Um dos exemplos de opacidade são as broncoPneumonias, você tem múltiplas opacidades dispersas pelo pulmão, né? Então, opacidade, aumento da densidade radiográfica. Consolidação do parênquima. Como eu falei, a consolidação também é um aumento da densidade, sem perda significativa do volume e, eventualmente, com broncogramas aéreos. Então, você vai ver aqui, nesse caso aqui, um aumento da densidade radiográfica, esses dois casos aqui, né? Tem uma consolidação. No caso aqui está um pouco difícil de ver, mas você vê aqui imagens de aéreas dentro da consolidação, certo? Que são os broncogramas, porém o pulmão está com o volume mantido. Isso é uma consolidação pulmonar, tá bom? Mais um caso de consolidação, você vê uma densidade aumentada aqui no lobo superior do pulmão direito, né? Tá certo? Não tem um volume reduzido do pulmão. No caso aqui eu não vi um broncograma, mas isso aqui é uma consolidação. Você vê uma opacidade homogênea, uma consolidação aqui, tá bom? Bom, consolidação, o que é a consolidação? Normalmente o que é isso? É material patológico dentro dos alvéolos, né? Então, os exemplos de consolidação nós temos vários. Temos a pneumonia, o edema agudo, a hemorragia, confusão pulmonar, o carcinoma bronquialveolar. O que vai diferenciar? Pela radiografia nós não conseguimos dizer se a consolidação, só pela imagem, se trata de uma pneumonia, de um carcinoma, às vezes fica difícil, a não ser que eu saiba da clínica, né? E como eu falei, o que vai diferenciar aqui é o conteúdo que vai ter nos alvéolos. Na pneumonia eu vou ter um exudato inflamatório, na edema de pulmão transudato, a hemorragia vai ter sangue dentro dos alvéolos, o carcinoma bronquialveolar ele vai ter células neoplásicas. Então, o conteúdo que vai ter vai dar essa diferenciação da patologia, mas pela imagem, a imagem é a mesma. Então, é muito importante eu ter a história clínica do paciente, porque eu posso dizer que é uma consolidação, mas para eu falar se essa consolidação é uma pneumonia, é um edema agudo, eu vou ter que saber se o paciente tem história de trauma, se o paciente tem febre, se tem uma história de infecção, se ele tem uma história que fala a favor de uma neoplasia, síndrome consumptiva, né? Então, isso aqui é que vai me ajudar no diagnóstico, isso é muito importante que a gente tenha os dados clínicos do paciente. Tá? Cavidade, como eu falei, a cavidade é gás dentro de uma massa, nódulo ou consolidação. Então, você tem aqui uma consolidação do parênquima, você tem gás dentro da consolidação com nível líquido. Poderia estar sem nível. Então, aqui eu tenho nível, desse aqui é uma cavidade. É gás dentro de uma estrutura aqui que seria uma massa, né? Uma consolidação pulmonar. E você tem nível líquido, isso aqui é uma cavidade. Bom, a atelectasia é a perda de volume, então os sinais diretos de uma atelectasia é uma opacidade, só que é uma opacidade que para onde há deslocamento das fissuras interalbares no sentido dessa opacidade, os vasos também convergem para essa opacidade, tá certo? Você tem um desvio do mediastino no sentido dessa perda de volume, o mediastino vai estar desviado, a cúpula diafragmática do lado da perda de volume vai estar elevada e o pulmão contralateral, que está normal, ele pode estar com aumento do volume, uma hiperinsuflação, compensando essa perda de volume do lado afetado. Tá bom? Então, vamos dar exemplos aqui, né? No exemplo de atelectasia, você pode ter uma atelectasia perda de volume por uma obstrução brônquica. No caso da obstrução brônquica, se for no brônquio principal, você vai ter uma atelectasia, uma perda de volume total do pulmão, que a gente chama de colapso, que a obstrução foi mais
mais alta, mais a nível de bronco principal, você pode ter um colapso pulmonar, você pode ter uma perda de volume, uma atelectasia por compressão pulmonar, no caso do derrame pleural, ele vai ter uma compressão passiva aí de um segmento pulmonar, você pode ter uma atelectasia segmentar por uma compressão extrínseca, você pode ter uma retração passiva, por uma cicatrização ou fibrose que vai favorecer uma perda de volume, ela favorece uma atelectasia, um segmento ou lobo. A falta de surfactante para os bebês, porque o surfactante está ali nos alvéolos, ajudando na troca gasosa, na tensão superficial, que vai nas trocas gasosas. Então, a falta de surfactante pode promover uma atelectasia no bebê. Então, são causas aí de atelectasia. Para exemplo, nós vamos estar aqui, por exemplo, atelectasia do lobo superior direito, vamos aqui, aqueles sinais, você tem uma opacidade aqui no lobo superior direito, você vai ver que você tem uma convergência das estruturas vasculares, né? Tem uma pacificação do lobo superior direito, você tem uma elevação da fissura horizontal, tá lá, os vasos estão convergindo, aqui não tem muito devido à traqueia, mas tem um bronco desviado um pouco para lá, tá certo? Você tem, a gente chama de sinal do S de Golden, que é essa elevação da fissura horizontal, uma pequena fissura no sentido da atelectasia do lobo superior, a traqueia aqui não está muito desviada, mas pode estar, então você tem um sinal de perda de volume. Aqui em outro caso, a mesma coisa, você tem uma atelectasia aqui do lobo superior direito, tá bom? Você viu um vaso converge para lá, você tem esse sinal do S de Golden, uma atelectasia diafragmática que está elevada, né? Você tem visivelmente uma redução volumétrica geral do pulmão por causa da atelectasia desse lobo superior, se comparar com o contralateral. No lobo médio direito, né? No lobo médio é um pouco mais difícil de visualizar, até porque o lobo médio aqui está em íntimo contato com a sombra cardíaca, então você tem uma pacificação bem definida no campo pulmonar inferior direito, né? E no caso do lobo médio é mais visível pela incidência em perfil. Bom, incidência em perfil você vê uma pacificação aqui, você vê essa perda de volume do lobo médio, tá? Uma atelectasia do lobo médio direito. Aqui, lobo médio direito, mas isso aqui é uma imagem de tomografia computadorizada com reconstrução multiplanar, você tem um plano coronal e o sagital, você vê mais visivelmente essa atelectasia, né? Aqui, íntimo contato aqui com a sombra cardíaca, atelectasia do lobo médio. Bom, como eu falei, se a atelectasia do pulmão for total, você vai ter, a gente chama isso de colapso pulmonar. No caso do colapso pulmonar, você vai ter um velamento total do hemitórax acometido. Então, provavelmente, essa obstrução está a nível de bronco principal esquerdo, né? Você vê aqui, ó, um desvio da traqueia no sentido desse colapso. Você vê aqui uma amputação desse bronco principal, tá certo? Você tem um velamento total do hemitórax, com desvio, inclusive, da estrutura mediastinal no sentido. Você não está vendo aqui, ó, a sombra cardíaca direita, o átrio direito. Você vê que todo o mediastino está desviado no sentido da perda de volume. Então, se você vê desvio de estrutura mediastinais, aqui, a traqueia está desviada no sentido desse velamento, isso aqui é um colapso pulmonar, tá certo? É uma atelectasia total, no caso aí do pulmão esquerdo. Tá? Hiperinsuflação ou hiperinflação é o aumento de volume. Exatamente o contrário da atelectasia. Então, você tem aqui um aumento do volume pulmonar. Então, você vai ter uma hipertransparência, você vai ter um aumento da transparência pulmonar, as estruturas vasculares vão ficar mais pobres, você vai ter uma rarefação das estruturas vasculares, vai ficar mais difícil visualizar essas estruturas, as cúpulas diafragmáticas vão estar rebaixadas e retificadas pelo aumento de volume, o diâmetro posterior da caixa torácica vai estar aumentado, assim como o espaço retroesternal também vai estar aumentado. Vamos ver aqui um exemplo, você vai ter aqui um aumento da transparência, fica difícil a visualização da vascularização pulmonar, as cúpulas estão rebaixadas, retificadas, o diâmetro anteroposterior está aumentado e também aqui o espaço retroesternal também vai estar aumentado. Isso aqui é um caso de hiperinsuflação pulmonar, o mais comum de você ver, onde você vê a hiperinsuflação são nos casos de doença pulmonar obstrutiva crônica, no caso do enfisema pulmonar, isso é bem clássico. No enfisema pulmonar você vai ter um caso, uma hiperinsuflação do pulmão, isso é o caso mais comum nos casos de enfisema pulmonar. Aqui mais um exemplo, menos
aqui ele está mais visível, mas você vê um aumento de ângulo posterior, você tem um rebaixamento das cúpulas diafragmáticas, um pouco menos insuflado que o outro, mas você tem um aumento aqui, ó. Tem uma hiperinsuflação do pulmão, uma certa retificação e rebaixamento das cúpulas diafragmáticas, tá bom? Sinal da silhueta. O que é o sinal da silhueta que eu tinha falado anteriormente? É exatamente o que eu tinha falado. Se duas estruturas estão no mesmo plano e têm a mesma densidade, você tem uma perda de definição das estruturas. Então, no caso aqui, você vê aqui no pulmão esquerdo, você não está vendo a sombra cardíaca esquerda, tá? Apagada, borrada, com perda dos limites. Então, você vê esse borramento da sombra cardíaca, você vê uma opacidade, certo? Aqui junto, aqui a sombra cardíaca, provavelmente essa opacidade vai estar na língula. Você consegue localizar que está na língula, porque a língua está em contato aqui com a sombra cardíaca esquerda. Então, se você faz o perfil, você vê a delimitação da grande cissura, né? Separa o lobo inferior do lobo superior. Essa topografia você vai ver uma consolidação na língula, tá bom? Confirma o que a gente já tinha visto aqui no poste anterior. Então, esse é o nome do sinal da silhueta. Tem uma opacidade mal definida no campo médio aqui, esquerdo, borra a silhueta cardíaca, indica um comprometimento da língua que eu confirmo aqui no perfil. No caso, aqui outro caso, do lado direito, você vê uma opacidade aqui, né? No lobo médio. Por quê? Porque você vê um apagamento da sombra cardíaca direita. Então, o lobo médio está em contato com a sombra cardíaca direita, essa opacidade vai ter a mesma densidade da sombra cardíaca, então, provavelmente isso aqui vai estar no lobo médio, mesmo caso aqui. Provavelmente, se você fizer o perfil, isso aqui vai aparecer no lobo médio, porque você vê uma perda da definição da sombra cardíaca direita, a opacidade está aqui fazendo esse sinal da silhueta, está borrando os contornos, então provavelmente essa opacidade está no lobo médio do pulmão direito. Tá bom? E aqui quando no caso você tem um apagamento da cúpula diafragmática, então provavelmente essa lesão, essa opacidade vai estar no lobo inferior, porque o lobo inferior vai estar em contato com a cúpula diafragmática. Então, a opacificação do lobo inferior esquerdo, que é delimitado pela fissura maior, que separa o lobo superior do inferior, não borra o contorno cardíaco, porque não está em íntimo contato, que seria a língula que estaria em contato, então ele faz silhueta com o diafragma. Está em contato com o diafragma, tem a mesma densidade, você tem um apagamento do diafragma. Bom, vamos continuar falando das principais patologias, como eu falei, as patologias pleurais, você não consegue enxergar a pleura, mas se você tiver qualquer processo patológico pleural, você vai ter os sinais de alterações pleurais. No caso aqui, o pneumotórax, o que é o pneumotórax? É gás no espaço pleural, ar no espaço pleural. Então, você vai ter aqui, você vê aqui o pulmão direito, você vê no pulmão esquerdo, você não está vendo, você vê essa radiotransparência sem vasos, você não vê vasos pulmonares, aqui, ó, você não vê praticamente o pulmão. Então, isso aqui, o que é? Você tem gás no espaço pleural. Isso é um clássico pneumotórax. O lado esquerdo fica até mais visível, que você tem ar, o pulmão aqui está meio colabado, você perdeu o volume do pulmão, você perde, não tem vasos aqui, quando você tem ar, você só tem ar na pleura, você não tem estrutura vascular, o pulmão está aqui colabado. O clássico pneumotórax, né? Se tiver história clínica, você vai ver esse gás aqui, uma história de trauma, dependendo da causa, paciente emfisемatoso, pode ter uma ruptura aí de alvéolo para fazer um enfisema, fazer um pneumotórax, um ferimento, um trauma contuso, trauma tromboembolístico, né? Então você tem aí ar na cavidade pleural, pneumotórax. Né? Outro caso bem interessante aqui, ó, pulmão aqui colabado, você vê aqui um aumento da transparência pulmonar, você não tem vaso, isso é gás no espaço pleural, ar no espaço pleural aqui, ó. Mesma coisa do outro lado, pneumotórax bem extenso, bem clássico, tá? Patologia bem importante. Outra patologia importante, que é o derrame pleural, tá certo? O derrame pleural você vai ter uma pacificação aqui do lobo inferior direito. Agora, como você vai ver isso aqui pode ser um derrame pleural? Você vai ter o sinal do menisco. O que é o sinal do menisco? Essa concavidade que você tem aqui,
em direção aqui à parede torácica. Você vê aqui que tem essa concavidade, né, suave aqui. Isso fala a favor de líquido aqui dentro do espaço pleural, um derrame pleural. Chama sinal do menisco, certo? Esse sinal do menisco fala a favor de derrame pleural. Aqui você vai ter um derrame pleural mais extenso, você tem um velamento total do hemitórax esquerdo. Porém, para separar do colapso pulmonar, para você fazer essa diferenciação, você não tem desvio do mediastino no sentido do velamento. Você vê que você tem um velamento do pulmão, mas a traqueia está centralizada, o mediastino está aí, você não tem desvio do mediastino no sentido da perda de volume. Então, isso aqui não é atelectasia, esse velamento aqui, tá certo? Provavelmente aqui é líquido no espaço pleural. Você não tem perda de volume, tá bom? Você não tem desvio do mediastino, tem um velamento do pulmão aqui. Então, você tem aqui um derrame pleural. Então, é importante você ver que é importante para você diferenciar um colapso pulmonar de um volumoso derrame pleural. Você não tem desvio das estruturas mediastinais no sentido da perda de volume. Então, isso aqui é um derrame pleural. Bom, você vai ter outro derrame pleural aqui. Um derrame pleural aqui, no caso, pode ser locado ou encistado, pode ser localizado, tá certo? Você vê aqui a opacificação da pleura localizada, tá bom? Derrame pleural pode ser um derrame pleural encistado, tá bom? Mas no caso do derrame pleural, o sinal do menisco, ó, você vê aqui essa concavidade em direção à parede torácica, então isso aqui é um velamento, isso aqui é um derrame pleural, tá certo? Então, continuar falando das principais patologias, nós temos aqui o nódulo pulmonar. O que é o nódulo pulmonar? É uma opacidade razoavelmente circunscrita, menor que 3 centímetros. Então, você tem aqui um nódulo bem clássico no perfil, tem uma opacidade circunscrita menor que 3 centímetros, o nódulo pulmonar. O mais clássico do nódulo pulmonar na radiografia do tórax é o granuloma calcificado. O granuloma calcificado, uma opacidade circunscrita, normalmente menor que 3 centímetros, é bem clássico do nódulo pulmonar. Lógico que tem outras causas, mas é bem clássico você ver um granuloma calcificado com um nódulo pulmonar, opacidade menor que 3 centímetros, bem circunscrita. Você pode também ter vários nódulos pulmonares. No caso aqui, o mais comum é que sejam metástases, Você tem múltiplos nódulos dispersos pelos pulmões, Isso aqui fala muito a favor, se você pegar um caso que você vê múltiplos nódulos em ambos os pulmões dispersos, isso fala muito a metástases pulmonares, tá bom? Então, isso é bem clássico, múltiplos nódulos em ambos os pulmões, tá certo? Bem clássico para metástases pulmonares, múltiplos nódulos. Mais um caso bem mais intenso, aqui múltiplos nódulos, praticamente o pulmão todo ocupado por nódulos, certo? Múltiplos nódulos em ambos os pulmões, isso aqui é bem clássico para metástases pulmonares. Massa pulmonar é uma opacidade também razoavelmente circunscrita, só que maior que 3 centímetros, tá certo? Então, uma opacidade maior que 3 centímetros, tá? Você pode falar razoavelmente circunscrita, Você fala a favor de uma massa pulmonar, tá? Você não está falando aqui de consolidação, a consolidação normalmente pega um segmento ou um lobo pulmonar, que é uma massa, é meio que localizada, você vê que ela não ocupa todo um segmento, um lobo pulmonar maior que 3 centímetros, você fala a favor de uma massa pulmonar. E aí tem várias causas de massa pulmonar, a principal são as neoplasias pulmonares, mas existem outras causas, mas o principal são as neoplasias pulmonares. Massa pulmonar maior que 3 centímetros. Mais um caso, massa pulmonar, o campo pulmonar médio superior esquerdo, tá bom? Massa pulmonar. Vou falar aqui rapidamente sobre alterações parenquimatosas difusas. O raio-x de tórax, a radiografia do tórax, não é o melhor método para avaliação de doenças parenquimatosas difusas, tá? Aí você a tomografia é o método de escolha, mas você pode, algumas patologias mais clássicas, você consegue direcionar bastante o diagnóstico. Você tem aqui, no caso de alterações parenquimatosas difusas, coloquei aqui reticulado e favelamento. Reticulado são essas múltiplas linhas, essas densidades lineares, meio que formando como se fosse uma rede, um redilhado, um reticulado.
tem uma certa distorção da arquitetura do pulmão. Isso fala muito a favor de fibrose pulmonar, que é o clássico do reticulado pulmonar. O favelamento é mais visível também na tomografia, mas esse reticulado, né, como se fosse uma rede, são estrias lineares, densas, né, meio que interligadas, ocupando difusamente o pulmão. Isso fala muito a favor de fibrose pulmonar, é uma opacidade, uma alteração parenquimatose difusa, um reticulado difuso, chama isso de reticulado. Né? A principal patologia é a fibrose pulmonar. Também pode ter, como alteração parenquimatose difusa, micronódulos. Você tem múltiplos pequenos nódulos, né, múltiplos pequenos nódulos difusos pelos pulmões. Isso é bem clássico da tuberculose miliar. Então, você vê os dois pulmões com múltiplos micronódulos, né, esparsos, ocupando difusamente todos os dois pulmões. Isso fala muito a favor de tuberculose miliar, se o paciente tiver história clínica. Isso é bem clássico, se a gente vai levar uma imagem mais aumento, você vai ver múltiplos pequenos nódulos, são micronódulos. Né? Isso fala muito, foi uma alteração parenquimatose difusa e bem claro da tuberculose miliar. Bom, continuando aqui, vamos falar rapidamente aqui sobre o alargamento mediastino. Então, o mediastino ele contém vasos, contém o esôfago, contém o coração, também está aí. Então, todas essas estruturas, se você tiver um processo patológico, ele pode dar um alargamento desse mediastino. Você vê aqui, ó, que tá, o mediastino aqui, você tem está alargado, tem uma opacidade aqui alargando o mediastino. E pode ser por várias causas, né? Você pode ter causas vasculares, por exemplo, um aneurisma da aorta, onde a aorta vai estar muito dilatada. Aneurismática, você pode ter um alargamento do mediastino. Causas infecciosas, por exemplo, a mediastinite, né? A mediastinite também vai dar um alargamento mediastinal. Os tumores mediastinais, como o timoma, o linfoma, então ele vai dar um alargamento do mediastino. E até mesmo lesões simulando tumores mediastino, como por exemplo lesões extramediastinais, como um bócio, né, um bócio mergulhante, ele vai aumentar, alargar esse mediastino, apesar de ser uma patologia da tireoide, ele também pode alargar o mediastino. Então, até mesmo patologias extramediastinais pode dar um alargamento do mediastino. Então, se você tem um alargamento mediastinal, até tem indicação de você continuar a investigação, por exemplo, com tomografia para avaliar qual a causa. Tá? E, finalizando, com a radiografia de tórax, você também pode fazer uma avaliação de patologias extrapulmonares, por exemplo, patologias aí da cavidade abdominal. Então, você vê aqui, no caso clássico, é o pneu peritônio. Você vê aqui as cúpulas diafragmáticas, em todas as imagens que a gente vê, essas cúpulas você não vê ela tão bem delimitada, bem delineada. Por que ela está delineada? Porque você tem gás. Não é para ter gás aqui dentro da cavidade abdominal. Se você tem gás na cavidade abdominal, como o ar é mais leve, o paciente tiver em ortostase, esse gás vai aqui para embaixo da cúpula, para baixo da cúpula diafragmática, vai dar um sinal que é o pneu peritônio, que é a dentro da cavidade abdominal, a favor de uma perfuração de uma víscera oca. Pode ter uma úlcera perfurada, pode também, se o paciente tiver uma história de, por exemplo, uma lesão por arma branca, perfurou uma alça intestinal, você pode também ter um pneu peritônio. Se você faz uma radiografia de tórax e vê ar aqui abaixo das cúpulas diafragmáticas, sinal pelo peritônio, então você tem que fazer a exploração dessa cavidade abdominal para saber a causa desse ar aqui fora de alça. Né? Então, isso é um sinal de uma patologia, de uma lesão perfurante de víscera oca abdominal. Tá bom? Então, basicamente era isso. Queria agradecer mais uma vez a Resenha Médica pelo convite. Aí estão os meus contatos para qualquer dúvida. Ficarei feliz em poder ajudar e responder o que for solicitado, tá bom? Boa noite, obrigado.